Boa tarde a todos. Sou Caroline Otomi, sou advogada do NIC.br, integrante da equipe de proteção aos dados pessoais. Para compor aqui a nossa linha de debate, eu vou chamar a Marina Pfefferbaum, da FGV, a Isabela Henriques, do Instituto Alana, a Luísa Brandão, do IRIS, e a Juliana Brúzio, do Opsi Bloom, que eu não estou a vendo por aqui. Juliana Brúzio. Acho que daqui a pouco ela chega. Bom, vou iniciando aqui, vamos ver se ela consegue chegar a tempo. Alguém viu a Juliana Brúzio? Ela está vindo. Tá, acho que ela está junto com a Alessandra Borelli. Se puder chamar ela, para ela não perder. Bom, gente, nós vamos falar aqui nesse painel sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, que é uma lei que ela regulamenta o tratamento de dados pessoais, e ela vai entrar em vigor aqui no Brasil a partir de agosto de 2020. Já existem leis semelhantes que tratam proteção aos dados pessoais, inclusive, hoje, proteção aos dados é visto como um direito fundamental. Então, em outros países já há leis semelhantes em vigor, tem a CCPA dos Estados Unidos, o GDPR da União Europeia, e agora é a vez do Brasil. Só para a gente prosseguir aqui da melhor forma com o debate, pedir, por favor, para levantar a mão quem conhece a LGPD, quem já ouviu falar na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Legal. Bom, então, de forma bem rápida, para quem não sabe, de um aspecto também superficial e genérico, só para a gente falar da importância, né, do porquê surgia uma Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Pensem que hoje um dos recursos ativos mais valiosos do mundo são os nossos dados pessoais. Então, nosso nome, RG, CPF, opinião, política, convicção religiosa, enfim, qualquer dado que nos identifique ou nos torne identificável de alguma maneira, hoje é combustível para a sociedade que a gente vive hoje. Principalmente para os players do mercado. Então, e-commerce, indústrias, fábricas, desenvolvedores de aplicativos, desenvolvedores de jogos, desenvolvedores de software. Eles acessam a todo tempo nossos dados, principalmente no mundo conectado que a gente vive. E, a partir daí, eles formam perfis que determinam nossa personalidade, padrões de consumo, dentre muitos outros resultados aí provenientes do tratamento de dados pessoais. Então, hoje, todo mundo sabe que antes mesmo de você acessar o site de uma loja, essa loja ela já sabe que tipo de tênis você gosta e qual é a cor de tênis que você gosta. E eu não vou nem falar que isso é ruim ou bom. Na verdade, o tratamento de dados pessoais, dos nossos dados pessoais, pode trazer muitos benefícios, pode ser muito benéfico, mas a partir do momento que esse tratamento aos nossos dados é realizado de forma antiética, de forma inadequada, sem respeitar garantias mínimas fundamentais, como a privacidade, por exemplo, quando se torna, na verdade, um estado de vigilância, né, por grandes empresas pequenas, enfim, algo precisa ser feito. Uma regulamentação precisa surgir. E aí a importância, né, um dos aspectos fundamentais de surgir a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Até porque, assim, a gente gosta muito de viver no mundo conectado, traz muitas facilidades, traz muita praticidade, mas, às vezes, por desconhecimento, ou por não dominar muito bem como funciona a tecnologia, o que acontece por trás dela, a gente não sabe efetivamente o que está rolando por trás disso, como os nossos dados estão sendo tratados, e o valor disso, e até o impacto, as consequências de que um tratamento de dados pessoais inadequado pode acarretar para as nossas vidas. E aí, vamos pensar agora num fato específico. Imagine que você é pai ou mãe de uma garota adolescente, e aí você recebe na sua casa uma correspondência direcionada para essa filha adolescente. Essa correspondência é um folheto de cupons de desconto para produtos de bebês ou gestantes. Aí você olha aquilo e fala assim, não, isso aqui é absurdo, inadmissível, essa oferta não condiz com a fase da vida da minha filha. Não aceito isso. Vai até a loja, revoltada, reclama com o gerente e fala, não vou aceitar isso, é inadmissível. Inclusive, vocês podem estimulá-la a engravidar precocemente, né? E aí o gerente pede desculpas e retira o nome da sua filha da lista de possíveis clientes que estão gestantes. Passa aí algumas semanas e a sua filha te chama e revela para toda a família que ela está grávida. Então, ou seja, a loja sabia que sua filha estava grávida antes mesmo de você saber, antes mesmo da família dela toda saber.
Bom, alguns de vocês aí já devem saber que é um caso que aconteceu muito semelhante, né, de uma loja norte-americana, que, com estudos estatísticos que eles fizeram baseados na coleta de dados pessoais, direto e indiretamente de clientes, a loja soube que a adolescente estava grávida antes mesmo da família dela saber. Então, assim, loucura, né? Fato é que a LGPD, ela traz para a gente um capítulo muito importante, essencial, especial, que fala do tratamento de dados de crianças e adolescentes. E esse capítulo é essencial porque a gente está falando do tratamento de dados pessoais de seres em desenvolvimento, absolutamente ou relativamente incapazes. E que, se o tratamento desses dados pessoais for realizado de forma insegura, inadequada, pode acarretar em consequências irreversíveis e irreparáveis para a vida dessa criança ou para esse adolescente. E, assim, um dos nichos que mais tratam, né, coletam, armazenam, enfim, faz tratamento de forma geral de dados pessoais de crianças e adolescentes, muitas vezes dados delicados, é o nicho educacional, de creches, escolas, faculdades, universidades, enfim. A gente não precisa nem pensar muito para saber a infinidade de dados que essas empresas tratam. Então, assim, é nome, é CPF, é ficha médica, é convicção religiosa do aluno, é histórico escolar, às vezes é o histórico familiar daquele aluno. E será que essas empresas, elas estão preparadas? Será que esse nicho está preparado para o tratamento desses dados pessoais de crianças? Será que eles sabem a importância de ter segurança no tratamento desses dados pessoais de crianças e adolescentes? Será que, por exemplo, há reflexão de expor um boletim escolar que é acesso público e tem ali todas as notas do aluno com a identificação dele? Bom, aqui o tema central desse debate é debate sobre a LGPD, como as empresas e as escolas devem estar preparadas para a conformidade da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. E aí as meninas aqui vão falar um pouco, cada uma vai fazer uma breve apresentação, as especialistas renomadíssimas, do engajamento delas com o tema, e aí depois a gente vai começar um debate com algumas perguntas, e aí, se tiver tempo no final, a gente também passa perguntas para o público. Acho que eu vou começar pela Marina. A Marina, inclusive, ela comentou que hoje que a apresentação dela traz alguns aspectos conceituais. Eu acho muito importante para a gente começar a entender a importância, para todo mundo ser inserido nessa cultura de proteção aos dados pessoais e realmente aplicar de forma eficaz no nosso dia a dia, principalmente nesse nicho educacional e todas as empresas que tratam de dados aí de crianças e adolescentes. Marina, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos, a todas. Primeiro, eu queria agradecer imensamente à Unic pelo convite e à SaferNet, em nome da Kelly, do Tiago. Para mim é uma honra estar aqui. Represento aqui a Fundação Getúlio Vargas e o Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação, que trabalha com temáticas de direito e tecnologia, mas também com uma pauta central de como educar nossos alunos, futuros advogados, diante de tantas mudanças da tecnologia. Então, hoje, a apresentação está aí, Carol? Hoje, então, a gente vai tratar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema fundamental para as escolas, para a universidade, e eu me coloco aqui nos sapatos de vocês, porque eu estou coordenando, junto com uma equipe de 10 pessoas, o programa de conformidade da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação imensa, que tem áreas de negócio, ensino, pesquisa, etc., então, tem uma complexidade muito grande nesse sentido. Marina Pfefferbaum. Bom, tudo bem. Mas o que a gente tem que falar com relação à proteção de dados? Como a Carol bem colocou, a gente não é novidade para ninguém aqui que a gente vive numa sociedade altamente digitalizada e extremamente conectada. E como que a gente vai, então, resgatar a autonomia informativa do titular de dados, que somos nós, pessoas naturais, para a gente escolher, de fato, o que a gente quer que seja exposto dos nossos dados e o que a gente não quer que seja exposto dos nossos dados. Então, é importante, essa lei vem justamente para regular quais são essas finalidades e como que a gente pode usar esses dados que são importantes e estão espalhados pelo mundo. Esse exemplo de usos malignos de dados, ele é muito frequente. Você pode usar, por exemplo, para ver doença pré-existente de plano de saúde,
que o próprio titular de dados ainda nem sabia, nem tinha conhecimento disso. Ou você pode usar para coisas incríveis, como, por exemplo, para políticas públicas informadas, decisão de melhor compartilhamento de ônibus, transporte público, enfim, tem uma infinidade de coisas positivas também que os dados nos trazem, além das preferências do Netflix, claro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos dados, a gente tem que resgatar o nosso poder de decidir sobre o que a gente vai usar ou não. Como é que eu passo? Bom, o que eu trouxe aqui? É importante a gente ver que o Brasil não é uma jabuticaba nesse tema. O mundo já está pensando e preocupado com essa questão de proteção de dados. Esse aqui é um material feito pelo DLA Piper, que é um dos maiores escritórios do mundo, mostrando um pouco qual que é o grau da regulação de proteção de dados entre fraco e médio. Mas o importante que eu queria trazer aqui para vocês é mostrar que isso não é uma discussão brasileira, isso é uma discussão mundial que a gente precisa estar atento, principalmente se a gente for fazer, tem escola que manda aluno para fazer intercâmbio. Então, o aluno precisa, sim, receber, estar de acordo com o GDPR, que é a legislação europeia. Então, como que a escola vai enfrentar isso? São questões que a gente tem vivido na Fundação Getúlio Vargas diariamente, contratos de pesquisa, de ensino, troca de estudantes, que a gente precisa observar. Então, o mundo está olhando para a questão da proteção de dados e a gente precisa olhar também. Bom, para falar rapidamente sobre esses conceitos, eu vi que mais ou menos metade das pessoas estavam apropriadas aqui dessa lei geral. A lei geral, ela trata de dado pessoal, não é o dado do preço do dólar, nem da caixa de cerveja, mas é o dado pessoal relativo à pessoa humana, identificada ou identificável. E nesses dados pessoais, tem os dados sensíveis, que têm a ver com religião, etc., que a gente vai tratar nesse debate, principalmente para trazer se criança é titular de dados sensíveis ou não, enfim, é um grande debate a respeito. E aí eu acho importante a gente ter consciência do que é tratamento de dados. Então, eu só vou me valer de ler esse pedacinho, porque eu acho que é muito importante o que a lei traz sobre tratamento, para entender como que tem verbos, né? Então, operação que diz respeito à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, está faltando alguma coisa aqui? O mero arquivamento de dados é algo que a gente tem que se preocupar a partir de agora. Então, não tem escapatória, é algo que as escolas, nós, enquanto universidade, a gente tem que pensar bastante, e tem requisitos que a gente vai conversar ao longo desse painel. E é importante a gente ver também quais são as figuras da lei que a gente tem. A gente tem o controlador, o operador e o encarregado. Vou falar só um pontinho sobre o encarregado, que agora as instituições vão ter que determinar quem vai ser aquele encarregado, que vai cuidar um pouco dessa proteção de dados, e informar para a futura ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, como que tem sido tratado os dados daquela escola, daquela instituição. Então, é interessante, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ainda está sendo constituída no Brasil, mas a gente já vê essa preocupação, esses casos sendo tratados, principalmente pelo Ministério Público, já ações contra empresas que não têm protegido o dado de maneira correta, vamos dizer assim. Então, estamos aqui à disposição para dúvidas e um debate aqui com as demais colegas. Obrigada, Marina. Você pode prosseguir, Isabela? Boa tarde, eu sou Isabela Henriques, sou do Instituto Alana, tenho uma apresentação também. Cadê o...
Para quem não conhece, o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como missão honrar a criança. Então, todas as nossas ações, todos os nossos programas... A minha apresentação, Isabela Henriques, acho que... Já está? Ah, tá bom. Como que passa aqui, né? Todas as nossas ações, todos os nossos programas, tudo que nós fazemos tem como foco a criança. E aí eu estou falando de criança na definição da ONU, de 0 a 18 anos, não na nossa definição legal, enfim, crianças e adolescentes para a nossa definição no Brasil. Essa apresentação que eu estou fazendo hoje, ela está muito voltada ao trabalho que nós fazemos nesses 2 programas, no Criança e Consumo, que discute o consumismo na infância, o impacto da publicidade voltada ao público infantil, as pessoas de até 12 anos de idade, e o programa Prioridade Absoluta, que trata da importância de se garantir os direitos de criança e adolescente no país. E qual que é a grande importância? Enfim, a gente aqui tem um tempo muito curto para desenvolver, para tratar da lei. A lei é bastante complexa, para quem conhece, quem tiver interesse, vale a pena a leitura e procurar saber mais. Mas aqui para o nosso painel, e cumprimentando aqui as minhas colegas rapidamente aqui na pessoa da Caroline e agradecendo também o convite do NIC-BR, SaferNet, Kelly e Thiago. A importância da LGPD é a proteção do titular dos dados, porque a gente está falando da lei de proteção dos dados pessoais, mas, no final das contas, nós estamos falando da proteção do titular dos dados, das pessoas naturais que têm esses dados. Os dados pessoais, eles são extensões da personalidade da própria pessoa, né? É importante a gente, quando olhar para o tema que nós estamos falando aqui nesse painel, que é olhar para dados pessoais de crianças e adolescentes no âmbito das empresas e das escolas, especialmente, que a gente entenda que nós temos um arcabouço legal no país já bastante robusto no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes. E a gente tem que ter esse arcabouço legal em perspectiva quando a gente analisa também a LGPD. Então, eu trago aqui para vocês, nessa lâmina, o texto do artigo 227 da Constituição Federal. Por que ele é importante? Porque ele é o marco da doutrina da proteção integral de criança e adolescente no país. E ele traz uma série de conceitos que são absolutamente importantes, imprescindíveis para que a gente entenda a proteção que nós temos em termos de legislação em relação a direitos de crianças e adolescentes e que depois também vai interferir na forma como nós interpretamos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse artigo ele coloca a criança e o adolescente como absoluta prioridade em relação a todos os direitos que essas pessoas têm, que esses indivíduos têm. Nenhum outro artigo de toda a Constituição Federal possui essa garantia de absoluta prioridade. Só esses entes, criança, adolescente e jovem, que tem essa garantia em toda a Constituição Federal. Ou seja, nós somos uma nação que escolheu colocar essas pessoas no topo da cadeia em termos de proteção e garantia de direitos. Isso é muito importante quando nós analisamos a legislação de uma forma geral. Como já foi dito aqui anteriormente, na mesa anterior, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir esses direitos. Então, não é só responsabilidade específica só das famílias, das mães ou dos pais, ou dos responsáveis, mas também do Estado, do poder público. E quando nós estamos falando de escola, também estamos falando das escolas públicas. Então, o poder público também tem o dever de garantir à criança e ao adolescente esses direitos. E a sociedade, todos nós, individualmente e coletivamente, e também aí as empresas. Nesse sentido, eu trago aqui todas as legislações que dizem respeito ao direito de crianças e adolescentes e que são absolutamente importantes para esse tema. O artigo 5º da Constituição Federal, que já trazia o direito à intimidade e à vida privada, ou seja, a LGPD ela chega já com esse arcabouço jurídico pronto nesse sentido. A Convenção sobre os Direitos da Criança, que traz o melhor interesse de crianças e adolescentes, é absolutamente importante, porque esse é o termo que também a LGPD vai usar no artigo 14, que ela dispõe sobre crianças, proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes, e aí a gente tem essas outras normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente e do ECA. Aqui, muito rapidamente, o conceito de dado pessoal e a diferença em relação a dado pessoal sensível, que já foi abordado pela Marina também rapidamente. O que é importante a gente ter aqui como informação
importante nessa questão, que o avanço tecnológico que nós temos e a massificação nos usos da tecnologia da informação e comunicação, eles criaram não só novas formas de relações sociais que nós conhecemos e nós vemos nos dias a dia com as crianças e os adolescentes nos seus celulares, e ao longo do dia hoje nós já ouvimos várias dessas experiências que acontecem na vida das crianças e dos adolescentes, mas também nos negócios. Isso significa que nós temos hoje microsegmentação do marketing e personificação dos produtos. Então, de um lado, existe o uso dos dados para o setor privado, melhorar a eficiência, diminuir riscos, o setor público, melhorar a segurança, monitoramento, fazer os censos, desenvolvimento de políticas públicas, mas também, do lado do titular de dados, e aí sempre pensando aqui para esse painel, para fins da discussão que nós estamos aqui, do titular, muitas vezes, a falta de conhecimento de que seus dados foram tratados, uso e exposição de dados pessoais para fins de publicidade. Quando a gente fala do tema da publicidade, esse é um tema que, enfim, é uma discussão bastante ampla em termos de legalidade, especialmente quando esse dado é usado para fins de publicidade voltado ao público infantil. O rastro digital, a possibilidade de limitado armazenamento de informações, a rápida identificação de perfis. Enfim, quando nós estamos falando de tudo isso, nós estamos falando de um direito à liberdade, à privacidade dos indivíduos, ao livre desenvolvimento da personalidade, e que são todos direitos essenciais para qualquer regime democrático, né? A lei, especialmente, ela tem um artigo específico, que é o 14, que trata dos direitos da criança e do adolescente no que diz respeito aos dados pessoais, e traz ali a figura do consentimento parental. E nós, no Instituto Alana, entendemos que, para as outras hipóteses de tratamento de dados, nós podemos nos valer do artigo 11, inciso 2º, que traz ali os dados pessoais, as hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis, mas que, para nós colocamos na mesma categoria, dados de criança e adolescente e dados sensíveis. Por que isso? Porque as crianças e os adolescentes eles estão num peculiar estágio de desenvolvimento. Eles ainda estão aprendendo a lidar com toda essa complexidade, que para nós adultos já é muito difícil. Então, as crianças elas precisam de uma maior proteção. Enfim, estou passando muito rápido aqui, porque a gente entende também que não existe uma base legal para que haja tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes por legítimo interesse do controlador ou de terceiros, que é uma hipótese que existe para os adultos, né, que está prevista no artigo 7º. Nós entendemos que essa hipótese não é possível para crianças e adolescentes. E no caso de publicidade, nós entendemos que o uso desses dados, ou seja, a coleta de dados de crianças e adolescentes, especialmente para fins de envio de publicidade, de microsegmentação para crianças de até 12 anos, ela deve ser considerada uma prática abusiva. Em todas as situações, o que eu quero deixar aqui como uma mensagem forte que a lei traz é que o uso de dados pessoais de crianças e adolescentes ele só será lícito se for no seu melhor interesse. E isso pode, muitas vezes, até, inclusive, de alguma forma, contrariar o próprio consentimento eventualmente dado pela família. Mas é sempre o melhor interesse que vai se sobrepor ao interesse da família, ao desejo da família, do poder público ou da sociedade de alguma forma. É sempre o melhor interesse que vai dirimir essa controvérsia em prol do direito da criança e do adolescente. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela. Só para enfatizar aqui, antes de passar para a Luísa Brandão do Íris, acho que é uma mensagem muito importante que a Isabela passou, é justamente que todos nós, independente se temos filhos, sobrinhos ou não, temos que cuidar das crianças e adolescentes. Eles são seres vulneráveis, então eles precisam do nosso cuidado, né? Independente se tem alguém na família ou não, seja pai ou mãe. Então, acho que isso foi muito importante também aí na sua fala. Pode falar. Olá, boa tarde. Meu nome é Luísa Brandão, como a Kelly disse. Queria primeiro agradecer o convite para estar aqui. Eu faço parte do IRIS, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade. A gente está baseado lá em Belo Horizonte e a gente trabalha enfim, com a produção de pesquisas e conhecimento sobre os desafios da internet, das novas tecnologias e os seus efeitos na sociedade. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, ainda mais dividir esse espaço com pessoas e mulheres cujo trabalho eu admiro tanto. Bom,
Eu acho que eu fiquei em vantagem aqui, porque a Marina e a Isabela já adiantaram um pouco da minha apresentação. Ufa, não vou precisar correr tanto. Mas eu queria trazer um pouco da ideia, do fundamento, o que está por trás de uma lei de proteção de dados pessoais, e antes mesmo de uma lei, o que é uma cultura que protege os dados pessoais, que protege a privacidade? A gente tem, então, esse contexto geral, como as minhas colegas apontaram. Então, a LGPD, eu costumo brincar que, assim como a internet ou qualquer outra regulação do ambiente digital, ela não veio de Marte, ela está num contexto, né, em que existe, por exemplo, o melhor interesse da criança e do adolescente expresso na Constituição, existe a responsabilidade de toda a sociedade na proteção de crianças e adolescentes, a gente tem um estatuto específico sobre o tema, o Código Civil, como a Isabela trouxe, também disciplina, a gente tem o Marco Civil da Internet, né, que disciplina o uso da internet no Brasil. Vale lembrar que não são apenas esses dados aqui, a gente está falando muito dessa interface com a internet, né? Então, os nossos usos de redes sociais, de aplicações, mas a LGPD, ela trata de dados pessoais, né? Então, inclusive nas suas interfaces analógicas. E algumas regulações específicas, no caso, por exemplo, de escolas particulares, o Código de Defesa do Consumidor. Bom, eu fui procurar para essa conversa algumas referências, porque esse é o meu trabalho, procurar pesquisas sobre o tema, e eu acabei chegando no Centro de Democracia e Tecnologia, que tem esse site aí, e eles têm um programa específico que tem esse símbolo, que é o Student Privacy, voltado para a proteção de dados e a privacidade de estudantes. Então, vale super a pena dar uma olhada para quem se interessa, né, quer saber mais sobre esse tema, já que o nosso tempo aqui é meio corrido. Mas eu trouxe desse estudo algumas reflexões necessárias para a gente começar a conversar. A primeira é que, ao aplicar uma tecnologia, é preciso considerar uma perspectiva inclusiva. Muitas vezes, né, a gente já conhece alguns casos, quem estuda sobre isso tem notícia de tecnologias que promovem a discriminação, isso é um fato, por isso mesmo, as crianças e adolescentes eles precisam estar seguros, né, ou protegidos em relação a esses vieses negativos de uma tecnologia. É preciso, quando a gente está falando de uma proteção, como que as escolas vão se preparar para a LGPD ou para proteger os dados dos seus alunos? Uma política que envolva pais e responsáveis e os próprios alunos, né? A gente está falando aqui de comportamentos que se refletem nessas políticas, de práticas efetivas que precisam envolver a comunidade escolar. Aquela ideia de que é preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança, é exatamente aqui. É preciso uma comunidade escolar inteira para promover a proteção de dados de crianças e adolescentes nas escolas. A Marina falou dos encarregados, né, que é essa figura que a gente pode trabalhar mais, mas eles também precisam estar na realidade escolar. A gente tem, lá em Belo Horizonte, um projeto em conjunto com a SaferNet, de ir até a comunidade escolar, e muitas vezes eu falo para os educadores, gente, eu posso falar para vocês do Marco Civil da Internet, eu posso falar para vocês da LGPD, mas quem conhece a realidade da sala de aula, a realidade socioeconômica dos seus alunos, as palavras que chegam aos seus alunos, são os educadores, são vocês. Então, o encarregado ele não pode cair de paraquedas entrando pela janela sem também ter essas ideias da realidade escolar. É preciso um planejamento. Um desses estudos que eu falei aponta que é muito comum as escolas investirem em várias tecnologias, inclusive aquelas que utilizam dados pessoais, e aí depois, quando vem a lei, fala, nossa, o que eu faço com isso? E quando eu estava lendo esse estudo, eu me lembrei de uma analogia que é bastante simples, mas serve para a gente pensar um pouco em como é preciso se planejar também para a adequação, né, com essa lei.
é aquela coisa, você vai no supermercado, compra tudo que vê pela frente, pega várias coisas e aí decide fazer a receita. Vai dar certo? Ou vai ser um pouco melhor, no meu caso, que não tem tanto talento, se eu me planejar, escolher os produtos certos, as quantidades suficientes, e antes de ir até ao mercado, enfim, incluir, e escolher aquilo que eu preciso. Então, realmente necessário um exercício de planejamento em relação a quais são essas tecnologias que estão sendo usadas, por que elas estão sendo usadas. A gente está falando com os pais, com os responsáveis e com os alunos, como elas são utilizadas. A gente questiona o fornecedor dessa tecnologia em relação à proteção de dados dos nossos alunos. A gente sabe para onde os dados dos nossos alunos estão indo. E é preciso considerar a capacidade e a limitação técnica da escola, né? A escola, bom, pode ser que tenha escola que tenha como fundamento, né, como objeto, a segurança da informação. Mas as escolas regulares, né, elas têm um objetivo pedagógico, educacional, que também não é ali o escopo da sua atuação. Então, procurar uma adequação que seja técnica, que seja contextualizada, e pensar na eficácia e na limitação das tecnologias, saber dos seus possíveis efeitos negativos, enfim. Voando aqui, vou deixar o meu contato, a gente continua o debate. Muito obrigada, viu, Luísa? Antes de passar a palavra para Juliana Abruzio, primeiramente, bem-vinda, né? A gente começou o painel, você ainda não estava aqui, e queria também te pedir desculpas, porque eu recebi a informação que você tinha recebido outro horário, um horário diferente. Então, desculpas, seja bem-vinda e fica à vontade, tá bom? Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu cumprimento minhas colegas de painel, cumprimento a todos e, em especial, agradeço aqui na pessoa da Kelly o convite para falar de um tema tão apaixonante. De tudo que nós ouvimos aqui, né, o debate é bastante amplo e me chama bastante atenção, até porque eu volto muito do meu estudo e da minha pesquisa em proteção de dados para essas questões voltadas à automatização. A gente vive num momento em que alguns autores, inclusive, chamam não de uma tecnologia, mas de um novo paradigma, que significa termos um Big Data e datificação. A nossa sociedade e as nossas crianças e adolescentes, elas estão sendo datificadas. Nós temos os indivíduos, e aqui eu destaco essa faixa etária das crianças e adolescentes, sendo datificados para que, a partir disso, sejam definidos perfis para prever comportamentos e também tomar decisões automatizadas. Então, tem algumas pesquisas empíricas que já foram publicadas em artigos científicos, estão de livre acesso ao público, de levantamentos que foram feitos a partir da utilização de algoritmos em escolas para definir, datificar e perfilar os alunos. Então, aquele aluno que tem mais chance de ir bem na prova, aquele aluno que vai melhor em exatas, ou em humanas, ou em biológicas, e por aí adiante. Vejam, eu não estou dizendo que isso é errado, mas isso tem que ser visto com muito cuidado e aos olhos, e sempre iluminado pelos princípios que regem e que estruturam esse sistema que está sendo implementado no Brasil da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É muito perigoso, né, aqui mencionaram, nós estamos tratando de pessoas vulneráveis, e eu digo mais, são hipervulneráveis. Porque vulneráveis somos todos nós nessa simetria de poder, quando a gente está diante de um controlador que tem tudo da gente e nós temos poucas condições, mesmo que a lei preveja os direitos dos titulares de acessar, retificar, desculpem. Mesmo assim, existe uma simetria de poder entre eles e entre nós. Ainda mais nessa faixa etária, então são hipervulneráveis. Então nós temos que realmente ter um olhar para isso, porque hoje vivemos na cultura do algoritmo, e isso só tende a aumentar. E a base da cultura do algoritmo não é o algoritmo, porque ele, por si só, não faz nada. Né? A engrenagem desse motor são os dados. Então, por mais sofisticado que seja um algoritmo, sem os dados, ele não é nada. Os inputs, e daí a entropia que é feita dos algoritmos para os outputs, dependem desta datificação. E isso tem sido feito. Né? E quando nós olhamos a base desse sistema, de tudo isso que a gente está falando aqui, dessa proteção,
Tudo está pautado e fincado em algo que aconteceu lá em 1983 na Alemanha. Uma tal de chamada doutrina da autodeterminação informativa. O que é isso? É o poder que o indivíduo tem de controlar, governar o fluxo de dados da sua pessoa. Como conseguir fazer isso, ainda que por um representante, para as crianças e os adolescentes? Este é o grande desafio. A lei, ela traz algumas soluções, né, o que a gente chama de soluções dogmáticas jurídicas. O que é isso? É o seguinte, a nossa realidade é essa, os fatos são esses, vamos colocar na lei algo que consiga trazer um conforto, consiga trazer um remédio para que as pessoas consigam e tenham transparência, tenham acesso. Mas já dizia Antônio Chaves que a tecnologia, que o direito, melhor dizendo, caminha a reboque da tecnologia. Então, não significa que, mesmo que a lei tenha sido feita com todo cuidado, inclusive veio tardia aqui ao Brasil, mas o lado bom é que foi feita com bastante reflexão, já olhamos para a renovação que foi feita na Europa, a partir de 2000, por causa das novas tecnologias ligadas a machine learning, a big data, a internet das coisas, a deep learning, e por aí vai. Então, apesar de termos, sim, uma boa lei, ela não cobre tudo. Vejam, por exemplo, o consentimento. Né? O consentimento, que é uma das soluções dogmáticas, é absolutamente ou quase que ineficaz em muitas situações, porque ele traz uma necessidade de uma leitura, de uma compreensão daquilo que está sendo lido, que, em primeiro lugar, esbarra na questão tempo. Né? Você tem artigos aí, aos milhares, que fazem simulações de que, se a pessoa fosse ler tudo que tem pela frente, ela não faz outra coisa na vida, e, mesmo assim, não alcança a leitura de tudo. E, segundo, existe sempre essa questão do hipervulnerável. Por isso que a gente caminha para outros lugares, como trabalhar com visual law, trabalhar com a questão do legal design, algo que seja mais factível. Inclusive, a própria lei, o legislador de agora, ele já traz essa percepção, essa sensibilidade, ao dizer que nós temos que se preocupar com as questões sensoriais, psicomotoras, né, da pessoa que está lá vendo, seja o pai ou a mãe, para consentir em relação aos seus filhos ou aos seus representados. Então, nós temos, na cultura do algoritmo, que é pautada na proteção de dados, voltada a essa faixa etária, desafios que hoje, certamente, temos mais perguntas do que respostas, muito embora tenhamos aí uma lei que vai entrar em vigor em agosto. E, por fim, eu só queria destacar aqui, para jogar um tempero no debate, me chama muita atenção esse deslocamento do peso da responsabilidade dos provedores de internet, que lá no início da internet, se a gente considerar que ela já tem 25 anos, nós tínhamos uma posição, nós tínhamos um olhar a eles, e as autoridades judiciárias e regulatórias no Brasil e no mundo tinham um posicionamento. Isso está mudando, ou seja, não só as escolas, em sua função social, têm que trabalhar isso para disseminar a cultura, que é algo supra-legal, e até mais importante, porque é anterior. A lei não muda comportamento, a cultura, sim, a educação, sim, mas não digo só da função social da escola, mas das empresas e, principalmente, desses grandes gigantes da internet, que são os intermediários. Alguns fatos recentes, como 2014, com direito ao esquecimento reconhecido na Europa, ou esse ano, quando foi aprovada a diretiva de direitos autorais, nós vemos claramente que isso está mudando. Eles não são simplesmente intermediários que devem se omitir ou nada fazer em relação ao que acontece. Eles têm, sim, uma função social muito maior do que tinha sido reconhecida. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Bom, meninas, obrigada, né? Foi um grande desafio fazer uma breve explanação sobre o tema em poucos minutos. Então, para começar nosso debate, eu queria que vocês falassem um pouco, a gente pode começar pela Marina e passando para todas vocês comentarem, depois a gente vai começando por cada uma. Queria que vocês falassem sobre a importância das empresas, escolas, enfim, todas as empresas que tratam de dados pessoais de crianças e adolescentes, enviarem esforços, ou seja, se esforçarem ao máximo para estarem em conformidade com a LGPD e, considerando que são dados de crianças e adolescentes, quais os pontos de atenção desse plano de conformidade? E se uma de vocês pudesse, brevemente, só falar o que é um plano de conformidade, para quem não sabe poder entender, né, do que a gente está falando aqui no debate também, seria ótimo.
Bom, acho que foi bem esclarecedora a importância, né, de você olhar para esses dados de pessoas que são vulneráveis, que são as crianças. Mas como que eu acho que o maior desafio para a gente pensar, e eu falo isso porque é o que eu tenho sentido na pele quando eu estou implementando esse programa de adequação. O que é o programa de adequação? É você entender exatamente como que é o fluxo de dados da sua escola, entender como esses dados é o ciclo de vida deles e fazer uma política de privacidade para que, primeiro, você tenha uma transparência naquilo que você está fazendo e, segundo, que você garanta a autonomia daquelas pessoas quererem ou não disponibilizar seus dados para as finalidades específicas. Ou seja, o titular de dados precisa ter garantido e saber muito transparentemente para que os dados dele estão sendo utilizados. Então, acho que é legal falar um pouco o que precisa, quais são as fases de implementação de um programa de conformidade. Eu acho que o momento zero dele é mudar a cultura da escola, mudar a cultura das famílias, dos funcionários, dos alunos, para que a gente possa ter uma capacitação, uma formação dessa importância do dado. Do mesmo jeito que a gente trabalha a questão de pornografia, de álcool, etc., dados agora são fundamentais para que a gente possa ter isso imbuído na nossa cultura. Então, a gente pensa primeiro em entender, fazer uma espécie de questionário para entender como que é o ciclo desses dados, um mapeamento, então, muito claramente, para que a gente possa saber quais são os nossos contratos, o que a gente está utilizando ou não. E aí, nisso, fazer uma revisão dos tipos de contratos que a gente tem com terceiros, com pessoas, com empresas externas de tecnologia, como a Juliana aqui pontuou. Essas empresas que estão com os dados das nossas crianças e adolescentes, elas estão em conformidade com a lei? Então, tudo isso a gente precisa mapear quando a gente pensa isso para elaborar uma política, então, de privacidade da nossa escola, da nossa instituição. Eu acho que o ponto focal disso são os encarregados, mas é aquilo que aqui foi dito. Quem é esse encarregado? Como ele conhece, ele se apropria dessa vida institucional? Então, é um projeto o plano de conformidade é um projeto que abarca a escola inteira. E eu acho importante a gente pontuar aqui que tem custo, vai ter custo. Vai ter custo para implementar essa política. Todo mundo pergunta, mas como que eu faço, para onde eu vou? A gente precisa ter uma garantia, reservar o orçamento para isso, porque o tempo passa muito rápido. É claro que a gente não vai conseguir se adaptar da noite para o dia, a gente precisa desse projeto, claro, porque daqui a exatos 11 meses essa lei vai estar em vigor. Então, acho que esses são os pontos muito básicos para a gente falar desse programa de implementação. Obrigada. Quem quer comentar? Após ela, pode ser você? Pode ser, Luísa. Quem preferir. Eu vou na linha do que já foi falado, né, e vou acrescentar 2 pontos, até pela oportunidade de falar disso, que eu vejo uma confusão no mercado, né? Então, é isso, é fazer um inventário de dados, que se faz um mapeamento, um data mapping. Isso não significa discovery, ou seja, você não precisa fazer algo hercúleo dentro da empresa. Essa é a primeira confusão que está tendo no mercado. Né? Então, as empresas estão gastando milhões para fazer um discovery. Não é isso que a lei pede. É um mapeamento de dados, e aí você já cumpre um dos requisitos da lei, que é ter um inventário do que você tem lá dentro. E depois, conseguir estruturar
a escola para que, eventualmente, se ela tiver um problema, como um vazamento de dados, ou ela seja fiscalizada, questionada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela esteja estruturada, que ela tenha essa governança de proteção de dados com a documentação, com os procedimentos, com o script para os incidentes que vão acontecer. Vejam, falar em proteção de dados não é falar em segurança da informação. Estão próximos, tanto que a Lei Geral de Proteção de Dados até menciona a segurança da informação, mas não a segurança da informação não é protagonista, ela é colateral, ela vem para ajudar a proteger os dados em relação aos seus indivíduos. É isso. E também tem esta segunda confusão no mercado, que se estão fazendo diversos trabalhos voltados à segurança da informação. A LGPD ela tem um escopo determinado, balizado pela própria lei. É aquilo, nada além. Se a empresa quiser aproveitar para já que está se inclinando nesse trabalho também se voltar a outros objetivos, é uma opção legítima da empresa, mas ela tem que estar ciente e bem consciente que ela está fazendo além do que a lei pede. Então, é importante seguir tudo isso. A gente costuma dizer que um processo de adequação demora cerca de 10 meses, que ele vai lá desde o início, que foi comentado, até a finalização. E a finalização, quando cai a caneta, o que tem que ter acontecido nesses 10 meses? Além de estar adequado, lá, ticar todos os itens de adequação, precisa ter implementado na escola, na instituição, uma governança de proteção de dados. Porque o consultor, o fornecedor que for contratado para isso, ele vai embora num dado momento. Então, não é apenas adequar, mas é criar uma política de proteção de dados para que aquilo se desenvolva ainda, tenha vida de forma sustentável, saudável e produtiva. Fiquem à vontade para comentar, Luísa, Isabela, a questão. Tranquila? Bom, para prosseguir aqui com o nosso debate, tem uma outra questão que eu queria que vocês comentassem. A gente pode começar pela Luísa, não sei quem preferir. Que a gente estava debatendo, eu e a Isabela Henriques, é um pouco polêmica, mas a LGPD ela fala que o tratamento de crianças, tratamento de dados pessoais de crianças, só pode ser realizado com consentimento dos pais. Como a criança ela é absolutamente incapaz, em tese, às vezes, ela não participa dessa decisão, desse consentimento. Então, ela indo para a maioridade, se tornando capaz, será que a LGPD ela deveria falar de um prazo de validade para valer esse consentimento que foi dado pelos pais? Porque a criança ela não participou, depois ela se torna capaz, ela, efetivamente, às vezes, ela não sabe para qual tipo de tratamento, quantos tipos de tratamento os pais deram esse consentimento. Então, assim, hoje na LGPD, em muitos pontos não existem respostas certas ou erradas, é uma construção de cultura, uma construção de conformidade, inclusive. Então, eu queria que vocês falassem um pouco a opinião de vocês, se vocês acham que era necessário constar esse prazo de validade na lei, ou se não, se é subentendido, enfim, se não é importante constar isso. Obrigada pela pergunta tranquila. Bom, gente, de fato existem essas questões. A gente ainda está num período em que muitas questões estão abertas. A nossa Agência Nacional de Proteção de Dados ainda não está fechada. Em outros contextos de proteção de dados, quem dá esses parâmetros? Olha, vai ter um prazo maior. Olha, o caso específico desse aqui, até tal tamanho não precisa ter encarregado, etc. Nas experiências do exterior, são essas agências. Então, a gente ainda está meio órfão. Então, esperamos porque e aí a lei também prevê que que a autoridade vai dar tem esse papel de dizer o enfim, de aconselhamento, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje também. A LGPD ela fala que é preciso observar a validade dos atos jurídicos. E aí, quando a gente estava falando aqui, olha, existem várias outras legislações e tudo mais, a gente tem que olhar para o todo também. Então, onde é que está a validade lá dos atos jurídicos? Bom, vai estar no Código Civil.
Exercício da personalidade. Exercício da personalidade é desde o nascimento e também os direitos dos nascituros são protegidos. Então, isso vem também de uma cultura legal anterior à LGPD. Uma vez, né, que a LGPD ela nos orienta a olhar para o Código Civil, me parece uma interpretação razoável, é claro que a gente pode debater isso, que o consentimento dos pais ele é necessário até os 18 anos. E aí, depois, o consentimento tem que ser do titular dos dados. Agora, esse consentimento, isso é uma coisa bem interessante, não é o li e aceito, que a colega já falou muito bem aqui. A gente não tem tempo de ler aquilo. Aquilo não é um consentimento livre, porque a gente não consegue falar, olha, isso aqui acho que não, com essa parte aqui eu não concordo. Então, ele não é livre, ele não é informado, porque você está lá clicando, quero conexão, me dá a internet do aeroporto. E todo mundo fez isso, né? Estou vendo você só com a cabecinha assim. E ele não é para uma finalidade específica, ele não é expresso. Então, e aí a LGPD ela vai falar, ela vai dar esse adjetivo para o consentimento. E essa adjetivação do consentimento ela não é nova, ela é relativamente nova, ela veio com o Marco Civil da Internet. E aí a gente tem a ideia de que esse consentimento ele tem que ser livre, esclarecido, né? As pessoas têm que ser informadas. Então, o aluno vai fazer 18 anos, etc. E aí é por isso que a gente fala tanto de trabalhar essa questão com todo mundo. Então, você vai apresentar um produto, você vai apresentar lá, você fez o seu mapeamento, você fez o arquivo, né? O inventário dos dados que vocês utilizam e tudo mais, apresente isso para a comunidade escolar. Mostre isso, leve isso para a sala de aula. Muitas escolas já entenderam, felizmente, que a missão ela é comunitária, é educar para a vida, não é educar para o pré-vestibular, não é educar para um exame. Isso também faz parte da vida. A gente está falando de pessoas em formação que também vão ser formadas dentro das escolas para essa cultura de dados. Então, basicamente, é isso. De pequenino que se torce o pepino, já diria o meu avô. Nós estávamos discutindo essa questão antes do painel, é uma questão bastante complicada. Como a Luísa falou, a legislação ainda nem está em vigor, né? Então, ela ainda vai entrar em vigor, a gente ainda vai ter o entendimento dos tribunais, da doutrina, jurisprudência, a gente ainda vai ter uma autoridade geral para tratar do tema. Então, muitas questões ainda estão em aberto, né? A gente aqui está fazendo um exercício em cima da legislação que está posta e olhando toda a legislação que nós temos hoje no país, seja no campo da internet, enfim, e no campo aqui específico de criança e adolescente. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e eu estou aqui vendo com a lei na mão, porque os artigos são muitos, e é interessante também que a gente se acostume com os termos da lei. Vale dizer que no artigo 8º, quando o legislador fala do consentimento previsto no artigo 7º, que é aquele voltado para os adultos, né, para nós, existe aqui o parágrafo 5º, dizendo que o consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, né, ratificados os atos que foram feitos com consentimento anteriormente manifestado. Então, entendendo isso, a gente pode dizer, e aí olhando de novo, né, que esse consentimento que tenha sido dado durante o período em que a pessoa era criança e adolescente, que ele tenha sido feito obrigatoriamente no melhor interesse dela, que ao atingir a maioridade, aos 18 anos, ela possa, sim, de alguma forma, pedir a revogação desse consentimento. E aí eu também acho importante chamar a atenção aqui que quando a gente está falando do consentimento em relação à criança e adolescente, e a gente está lá no artigo 14, que é um artigo específico, lá no parágrafo 6º desse artigo também, o legislador trouxe algo que é bastante inovador em relação à legislação de uma forma ampla para a criança e adolescente, que diz respeito à criança e adolescente. Lá no parágrafo 6º do artigo 14, ele fala que as informações sobre o tratamento de dados sobre esse artigo, elas devem ser
apresentadas de maneira simples, clara, acessível, tudo isso que nós sabemos que muitas vezes é muito difícil, mas, enfim, a lei traz isso. E lá na frente, ela diz que, inclusive, devem ser consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais, quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Então, o legislador ele trouxe a criança para esse artigo. Independentemente do fato de que esse consentimento venha a ser dado por sua mãe, seu pai, seu responsável legal, o legislador colocou aqui que a criança deve também entender o que está acontecendo. Então, isso já dá também uma ideia de que lá na frente ela vai poder olhar para esse consentimento parental que foi dado de uma outra forma, mais até, é claro que quando ela era criança, dependendo da faixa etária em que ela estava, ela vai ter um entendimento mais completo ou menos completo, mas ela vai ter, em tese, tido oportunidade de entender aquele consentimento que foi dado em relação a ela. Então, acho que isso também é muito importante de olhar, porque isso é uma grande inovação da legislação. E um outro ponto que eu gostaria de reiterar, porque as falas iniciais foram realmente muito breves, é que nós entendemos que, além do artigo 14, que traz a hipótese do consentimento parental para tratamento de dados de crianças e adolescentes, também podemos aplicar o artigo 11, inciso 2º, que traz as outras hipóteses de tratamento de dados. E aí, nesse caso, o artigo diz respeito a dados sensíveis, mas nós entendemos que nós podemos fazer uso desse dispositivo quando se trata de crianças e adolescentes. Então, existem, acreditamos, outras hipóteses em que esse tratamento de dados vai ser possível, independentemente do consentimento, como, por exemplo, para fins de política pública, né, que é um dos incisos que está lá no artigo, no 11º. Então, é ainda tudo muito novo, as interpretações elas estão sendo feitas, isso está acontecendo nesse momento, e a gente vai ter mais certeza disso no momento em que a legislação também for acolhida e estiver em vigor. Juliana, Marina? Em relação a essa questão dos 18 anos, né, quando a criança faz, o adolescente completa 18 anos, ele atinge a plena, em tese, ele atinge a plena autonomia da vontade. Então, os seus pais ou os representantes até essa idade não mais podem interferir nessa esfera da sua autonomia de vontade. Então, aí me parece bastante tranquilo, não sei também, pode ser que não seja tão tranquilo quanto eu estou aqui dizendo, mas me parece tranquilo que, neste caso, aí ele vai decidir por si. Então, aí tem que realmente ter um outro consentimento, porque muda a pessoa que vai emitir a manifestação da vontade, né? Ele por si só. Agora, a questão é, e a base legada? E esses dois, vamos supor que coletaram dos 16 aos 18, não foi ilegal, tinha uma autorização dos representantes, e a lei diz que os pais respondem pelos filhos, e devem fazê-lo. E essa base legada, então, ela deve ser confirmada ou não? Eu acho que, sem querer reduzir a complexidade da questão em si, eu acho que a questão mais sensível está na base legada, o que foi feito pelos pais, e agora que o poder está na mão dele de exercício, o que ele pode fazer? Já anunciaram aqui que tem um caminho, né? Você pode revogar o consentimento, né? Mas, enfim, não é um tratamento ilegal, porque foi dado pelos pais. E eu queria sublinhar essa parte, que eu até tinha falado nos meus dizeres iniciais. Eu acho que esse é um dos caminhos da questão de buscar outras formas de levar o entendimento do que se está fazendo com os dados pessoais, né, sobre a questão mental, psicomotora, sensorial e outras. Não tem outro caminho, não dá. O consentimento, ele, infelizmente, é um caminho bastante ineficiente, né? Ele resolve para termos dogmáticos, legais, responsabilidade, accountability, mas, na prática, as pessoas não estão lendo, não estão aprendendo no sentido de sabendo o que está acontecendo com seus dados.
Então, acho que isso é importante que o legislador colocou isso voltado à criança, mas acredito que, ao longo do tempo, isso vai fazer uma regra, né, vai cada vez mais ocupar espaços para todos, não só para essa faixa. Eu queria comentar também aqui com o meu chapéu de educadora, que quando a gente pensa nesse consentimento, nessa validade, acho fundamental incluir a criança e o adolescente para que eles possam participar desse processo de consentimento, principalmente adolescente, falar, olha, quais são os perigos, vamos ver junto isso, como que a gente vai escolher o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, nessa discussão, acho esse olhar da educação, principalmente até eu, para os meus alunos na faculdade de Direito, para quem que o direito fala quando você faz uns termos de condições de uso? Eu acho que a Juliana já trouxe esse ponto, mas a gente tem que falar para a sociedade, às vezes até falar para uma criança. Então, como que você vai fazer? Tem um movimento muito grande hoje que fala isso, do visual law, que é justamente transformar numa linguagem, numa imagem palatável, já que o direito é absolutamente não palatável para a sociedade. Muito obrigada. É uma pena que a gente não possa se aprofundar mais ainda nesse debate, né? Mas que fica acesa aí a luzinha vermelha quando a gente trata principalmente desse aspecto, né? Para a gente falar um pouco de dados sensíveis, a lei traz uma definição específica, um rol, que muitos entendem como taxativo, né? Ou seja, aquilo e pronto. Vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, para a LGPD, dado pessoal sensível é um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. A lei ela define o dado pessoal sensível e ela coloca o tratamento de dado pessoal sensível com maior cautela, com regras mais específicas. E aí, como vocês viram aqui pela definição, ela não fala de dados de crianças e adolescentes. Então, eu queria que vocês comentassem se vocês acham que a lei deveria tratar todos os dados de crianças e adolescentes como dados sensíveis. Até porque, considerando que assim, escolas, empresas, especialmente escolas, compartilham dados, né, de crianças e adolescentes com transporte escolar, com empresas de fotografia, com filmagens, enfim, fotos. E até levantando um ponto de reflexão para todas essas empresas que tratam os dados de crianças e adolescentes, perceberem, garantirem e terem a responsabilidade de garantir a segurança do tratamento do dado de criança e adolescente do início ao fim, né? Perceberem essa importância. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Quem quer começar? Sim, nós entendemos que, para fins de criança e adolescente, todos os dados devem ser tratados com o mesmo rigor de dados pessoais sensíveis. Porque a criança e o adolescente, principalmente a criança, e aí que a gente está falando de criança, pessoa de até 12 anos de idade, ela está num processo de desenvolvimento em que ela passa por estágios, né? Essa sala, hoje nós estamos cheios de educadores aqui que conhecem muito bem esse desenvolvimento infantil, né? Que é um período bastante peculiar. Como foi dito aqui, a Juliana trouxe, a criança nessa relação, ela está numa relação de hipervulnerabilidade. Então, ela precisa ser protegida. Para nós, adultos, muitas vezes é difícil, a gente não tem ali condições de ler os termos de uso, a gente não sabe muito bem o que está fazendo, às vezes nos são pedidas informações, dados, e a gente simplesmente dá porque recebe alguma coisa em troca. Enfim, essa complexidade que nós adultos começamos a aprender mais enfim, temos ao menos condições de aprender. Nós temos condições, uma capacidade cognitiva que nos possibilita fazer essa compreensão. A criança, ela ainda está num estágio de desenvolvimento, ela vai compreender isso mais ou menos de acordo com o seu desenvolvimento, a faixa etária em que ela está, ao que ela é exposta, ao dia a dia dela. Então, por isso, ela precisa de uma maior proteção. Por isso que a legislação traz que o tratamento de dados da criança vai ser feito com base no seu melhor interesse. E aí nós entendemos que isso também, de alguma forma, se esparrama para o adolescente, né? É claro que o adolescente, principalmente a partir dos 16 anos de idade, por conta do Código Civil, ele já está no momento em que ele vai ter uma voz mais ativa nessa questão
em relação aos seus próprios dados, né? Lembrando que os dados dizem respeito à própria pessoa, né? Então, eles são a pessoa, né? Então, isso é muito importante. E que uma criança muito pequena certamente não vai ter condições de entender isso. Então, para nós, sim, e aí por isso que eu menciono aqui o artigo 11º, que é o artigo que trata dos dados pessoais sensíveis como um dispositivo que pode ser utilizado, não no tocante ao consentimento, porque o consentimento tem um artigo específico para criança e adolescente, mas no tocante às outras hipóteses, que se diferencia do artigo 7º, que traz todas as hipóteses para nós de dados pessoais, especialmente no que diz respeito ao legítimo interesse. Enfim, que é uma discussão mais complexa, enfim. Bom, assim, me filio completamente com essa leitura também da Isabela, mas só para dizer, quando a Carol leu o texto da lei seco, a gente não ouviu a palavra criança. E são escolhas também, tem uma discussão, será que a gente tem que ler restrito, né, como uma cláusula fechada esse artigo? Porque a gente vê em outros países que até dados sensíveis são dados financeiros, por exemplo, de uma pessoa. E o Brasil escolheu não tratar isso como dados sensíveis. Então, enfim, o quanto dessa margem de interpretação a gente não vai ter nesses casos, para fazer score de crédito ou mesmo para tratar a criança como dado sensível, é uma legislação que está totalmente em aberto e que vai precisar muito do caso concreto, da jurisprudência, para se estabelecer nesses entendimentos. Luísa, Juliana? Eu vou bem na linha do que a Marina e a Isabela falaram. E é interessante a gente pensar de onde que vem, qual que é o fundamento dos dados sensíveis. Por que a gente precisa fazer um recorte e falar esse aqui não é qualquer dado, esse aqui é um dado sensível, esse aqui é um dado que envolve criança e adolescente? Porque a gente está falando de um contexto, essas hipóteses são sensíveis no sentido comum da palavra, não no sentido da lei aqui. São questões que podem, por exemplo, gerar perseguição, discriminação. A gente está falando de raça, de religião, a gente está falando de gênero, dados de saúde, dados biométricos. A gente brinca, qual que é o dado mais sensível? Aquele que você não pode mudar. A sua digital, a sua cara, literalmente. Então, esses dados, por terem essa natureza, eles foram recortados, ou deram um zoom na proteção dele, justamente porque ele tem uma potencialidade de efeitos negativos ou perigosos para os seus titulares. E aí, quando a gente pensa também que os dados pessoais eles são a projeção da personalidade, a lei em vários momentos ela vai falar o que a gente costuma falar, os nossos dados somos nós. Como é uma projeção da personalidade e a personalidade das crianças ainda está em desenvolvimento, isso implica em considerar que eles também são sensíveis. Eu vejo de uma forma um pouco distinta. Eu concordo discordando, se é que dá para dizer assim. Eu acredito que o dado da criança e do adolescente não é dado sensível para fins da construção da lei. Quando o legislador se propõe a classificar dados, nada mais faz ele do que individualizar o objeto de aplicação, de trabalho, de pesquisa. Eu tenho um pouco de receio de igualar essas duas classificações, porque elas são diversas. Elas têm pontos em comum. Por exemplo, ambos necessitam ter um cuidado diferenciado do dado comum. Ambos dependem ou têm restrição quanto às bases legais dispostas no artigo 7º. Ambos podem gerar um viés discriminatório, de perseguição. Mas esses pontos em comum não os fazem iguais. E eu acho melhor tratá-los assim, porque, embora eles tenham, eu gostei do que você falou, existe aqui um recorte axiológico, é valorativo. Então, você olha pelo valor desse dado, o legislador os trata de forma diferente.
Mas, até por isso, e para dar segurança a esse diferente, eu acho que tem que ser tratado em classificações diversas. O que não impede, por isso que eu falei discordo concordando, como a Isa falou, de usar o artigo 11 para fins da criança e do adolescente. Por quê? Porque o nosso legislador ele foi muito breve para falar desse ponto. Ele usou um artigo, com parágrafos, mais um artigo. Então, é função do intérprete conseguir fazer algumas equiparações, mas equiparações, como ela disse, no caso concreto, em situações específicas, na casuística. Na questão geral, eu tenho um pouco de receio dessa equiparação geral. Eu acho que essa que é a coisa legal de estar vivendo uma construção, né? Da gente conseguir trocar ideias, enfim. Também acho perigoso a gente tratar tudo como igual, e também acho que a gente tem que usar coisas, o que é aplicável para as duas categorias. Mas me parece bastante importante deixar esse recado de que é preciso uma proteção especial, mais cautelosa do que em relação ao dado do adulto, que é a mesma mensagem em relação a dados sensíveis, ainda que não esteja no mesmo parágrafo. Concordo que o legislador foi super breve em relação a crianças e adolescentes. Mas, enfim, é para dizer que essa discussão, né, que é interpretativa da lei, não relativiza a importância de se atentar com muito mais cuidado, com muito mais cautela para a proteção de dados de crianças e adolescentes. Sim, exatamente. O que eu quis trazer na minha fala é justamente a questão da equiparação. A gente poder utilizar o artigo 11º, no seu inciso 2º, quando ele trata das outras hipóteses que não do consentimento, porque no primeiro ele fala do consentimento, e quando ele fala do consentimento no primeiro, ele traz o mesmo tipo de consentimento que está no artigo 14, que é diferente daquele que existe no 7º. Ele é um consentimento mais rigoroso, né? Então, o consentimento do 14 e do 11º, eles são consentimentos semelhantes, mais rigorosos. O do 14, expressamente voltado à criança e adolescente. E o do 11º, para dados sensíveis. No 14º, no artigo 14, não existe a previsão para além do consentimento, né? Isso não está posto na lei. Então, a dúvida que se tem é se o tratamento de dados pessoais de criança ele exclusivamente só se dará com o consentimento parental do 14º, ou se ele poderá se utilizar do artigo 7º, ou se ele poderá se utilizar do 11º no inciso 2º. E a proposta que eu trago é justamente de que, sim, é possível que o tratamento exista em outras hipóteses, nas hipóteses do 11º, inciso 2º, né? Porque, justamente, o 11º é um artigo que traz as hipóteses mais restritivas por se tratar de dados pessoais sensíveis que precisam ter um maior cuidado na hora de se fazer o tratamento. Em relação ao artigo 7º, né, que poderíamos dizer que é um artigo mais geral, mas fazendo a distinção entre o que é dado pessoal sensível e o que não é dado pessoal sensível, mas no caso das crianças, equiparando os dois dados em relação à igualdade de rigor que o legislador traz nesse sentido. Obrigada. Né? Antes de encerrar, a Marina quer fazer uma colocação para ser justa. Já encerramos o tempo, né? Bom, como já está estourado, eu só queria deixar claro que essa lei não trata só de dados digitais, ela trata também de dados físicos, arquivos, provas, documentos. Então, só queria chamar a atenção para esse ponto, para não parecer que é simplesmente o mundo digital. Excelente, Marina. Muito bem colocado. Temos mais um ponto de discussão, mas não podemos, né? É isso? Estou cortada? É muito bom ver todos os pontos de reflexão, né? Ajuda, são milhões de desdobramentos. A gente está falando só de um capítulo da LGPD. Temos outros milhões. Imagina para falar dele inteira. Amanhã e quinta-feira tem um seminário de proteção à privacidade e aos dados pessoais, organizado pelo unic.br e pelo cgi.br. Quem não pôde se inscrever, né, para comparecer aqui pessoalmente, acompanhe pelo canal do YouTube do unic.br, que vai ser muito interessante, vai se aprofundar em diversos assuntos relacionados à privacidade e à proteção aos dados pessoais. Eu quero agradecer a vocês, painelistas, colocaram com muita qualidade, né, nosso debate.
E a todos vocês, né, que estão aqui firmes e fortes já no final da tarde. Então, muito obrigada, gente. Seguimos agora para o painel 6.